intimidade com o microfone nenhuma, é só com o instrumento mesmo. A paz de Cristo, irmãos. Bom, sou o Marcelo. Esse é por causa da minha calopsita, que ela fica gritando todo dia de manhã, acorda todos os vizinhos lá perto de casa. É por esse inventei de falar esse pegou. Ótimo. Bom, irmãos, deixa eu dar um relato aqui. Então, eu sou o Marcelo. A minha vida toda dentro da Igreja Católica, a minha família toda, graças a Deus, a minha esposa, meu filho que está dormindo aqui, está com um comecinho de febre, mas que está curando aí. Então, eu já tenho uma longa caminhada já dentro da igreja. Tive e tenho a graça de trabalhar no Corpo de Bombeiros, já fazem 14 anos. Então, durante esse tempo, tanto de caminhada quanto trabalhando no quartel do Corpo de Bombeiros, eu tive uma experiência vasta de tanto estar ajudando quem precisa, quanto orando justamente por essa pessoa. Não tenho prazer nenhum, tá? Tenho prazer nenhum de estar entrando, apagando fogo, de estar pegando a pessoa toda quebrada, ter que descer no posto para resgatar a vítima, falar com o suicida. Não tenho prazer nisso, eu tenho técnica, né? Mas eu sempre estou orando por aqueles que eu posso ajudar, né? Esse é um prazer que eu tenho, e pela graça de Deus. Mas isso é um testemunho que eu vou dar depois, que é muito longo, é muito extenso, é muito gostoso de estar sabendo. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho do que o Senhor compartilhou comigo nesses dias, que é Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos lá que eu estou. Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Todos acharam, né? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Aí já vai fazendo aquela oração, né, que o Senhor já fazia, né? Quem tiver ouvidos, limpe-os, né? Limpe-os, para que eu possa escutar a palavra e essa palavra seja semeada no meu coração. Vai falando isso ao Senhor, que do jeito que você entrou aqui, você não vai sair da mesma forma, não. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Na minha Bíblia, talvez a tradução ela esteja um pouco diferente da tradução de vocês. Diz aqui: Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os sentar. Ora, havia naquele lugar numa relva, sentaram-se aqueles homens em número de 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente os peixes lhes deu quanto queriam. Estas são palavras para a nossa salvação. Irmãos, que eu tomo essa palavra aqui é uma coisa completamente extraordinária. Essa tradução que eu achei muito bacana,
é uma linguagem que eu gosto muito de estar utilizando. Outras traduções, os apóstolos estavam apavorados. Eles viram a multidão, já estava ficando de tarde, 5.000 pessoas esperando Jesus começar a pregar, enfim, a Jesus começar a mostrar o poder dele. Pessoas que vinham de muito longe. Se fosse aqui, se Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui. É como se tivesse vindo pessoas de Santana do Parnaíba, de Pirapora, de Santo Amaro, de Tatuí, de Botucatu, vindo pessoas de lá para cá. E naquele tempo, eles vinham ou arrastando seus doentes com maca, trazendo na medida do possível. Não tinha carro naquela época, trazia com animais. Já estava ficando de tarde. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, está ficando de tarde, dispensa esse pessoal, para que pelo menos eles possam se alimentar. Em algumas traduções está escrito que Jesus falou assim: dá você mesmo o de comer. Eu imagino o que os discípulos devem ter pensado nessa hora. Meu Jesus, com que dinheiro? Se eu tivesse uma grana aqui, ainda mais tudo que eu fiz até agora, não vai dar para comprar. Imagina o desespero. Jesus, no mínimo, deve ter falado assim: na minha concepção, se vira, beleza? Eu já te dei a ordem, tá bem? Vai lá, 5 minutinhos, 5 minutinhos, vai valendo, agora, me traz aqui. Vai, me traz, se tiver de comida, traz aqui para mim que eu vou abençoar e vamos comer todo mundo junto. Vai, valendo, 5 minutinhos. Imagina o desespero desse pessoal. Falou: mas como assim, Jesus? Imagina o desespero dos discípulos tentando arrumar alguma coisa de comer, embora que eles não faziam essa ideia. Eles sabiam que Jesus ia abençoar a comida, que eles arrumassem para distribuir. Mas imagina o tempo que eles tiveram e a falta desse entendimento para arrumar a comida. Imagina, porque quem estava lá eram pessoas doentes, eram pessoas que estavam precisando do auxílio do Senhor. Todos estavam vendo Jesus, e Jesus estava no monte, Jesus estava num lugar acima, que ele estava vendo todos estavam vendo ele. Imagina Jesus falando: vai lá, arruma comida para mim, vai 5 minutinhos, vai valendo, e o desespero do pessoal. Eu imagino Pedro, daquela grosseria dele, né? Aquela grosseria rústica de homem pescador da época, né? Pedro não tinha isso tudo para isso, né? Imagina ele chegando para a pessoa lá e falando: dá um tempo que você tem aí para Jesus. Tem comida aí com Jesus lá? Senhor, dá um pedaço lá. Felipe chegando para outro, você aí, tem um pedaço de comida? Surdo, você está falando com você. Imagina essa situação, o desespero deles. Até chegar em uma criança lá naquele meio foi que teve a coragem de dar tudo o que ele tinha. Diz a palavra que uma criança tinha só 2 peixinhos dentro do bornazinho dele. Sabe o que é bornazinho? O pessoal do interior aí, bornazinho é uma lancheirinha que costurava a mão, né? Tipo uma sacolinha. Que aliás você vai contar esse bornazinho, porque não tem mais sacolinha no mercado, né? Vai botar o bornazinho. A minha esposa até detesta essa história de bornar, porque eu tenho um. Ela fala que foi caipira perto, né? Mas enfim, dentro do bornazinho dele tinha 2 peixinhos e 5 pão. Aí que tá.
o coração dessa criança para dividir. O que eu aprendo com essa criança? Nesse momento do milagre ter acontecido, é que precisou um coração puro, um coração sem mancha, um coração sem pecado, um coração inocente, para que subisse até o Senhor Jesus e desse para ele de coração que ele tinha de melhor. E o que você tem de melhor para distribuir para o Senhor Jesus? É isso que eu tiro desse entendimento dessa criança. Que tudo que essa criança tinha de melhor, eu não sei, talvez tivesse andado muito até chegar até aquele ponto. E por que não foi um adulto que deu essa comida para o Senhor Jesus? Por que não foi um adulto que distribuiu a comida, deu metade do que tinha que dar, que nem fazia São Francisco? São Francisco, ele saía pedindo comida, e as pessoas jogavam pedras nele. Vai para lá, Francisco, você está louco? Falou, tudo bem, essas pedras são para mim, mas dê pão para quem precisa. E quando ele conseguia, ele chegava perto dos dele e falou, consegui isso aqui, pode comer. E você não vai comer não? Pode comer, está até abençoado, pode comer. E ele não comia, se sobrasse ele comia. Ao exemplo dessa criança, o que eu tiro desse entendimento dessa criança, desse amor por ser uma criança e não por ser um adulto? Porque o adulto, existe uma coisa que os gregos costumam chamar de gastrimargia. Olha que bonito o nome. Eu dei uma pesquisada, pô. A bendita gastrimargia que o Padre Paulo, ele explica. E eu acredito muito que foi por causa disso. As pessoas todas que estavam ao redor do Senhor, provavelmente vindo de longe, provavelmente saiu cedo de casa, já estava quase que anoitecendo, e eles levavam os doentes e o que podia para se alimentar. Quando os discípulos chegou perto assim, falou, divide o que você tem de alimento para a gente poder distribuir para todos. Todos falaram, olha, eu não tenho. Olha, me desculpa, mas eu só tenho metade e não vai dar. Ai, se eu tivesse inteiro até dava. Ai, mas eu tenho duas bolachinhas que eu fiz em casa, mas é muito pouquinho, não vai dar não. Tá bom? Vê de conta, ele olha, porque eu fiquei lá rápido comendo. Né? Então foi chegando, foi distribuindo isso até chegar nessa criança. O que é a gastrimargia? É você pensar no seu estômago. É ser ganancioso, é ter gula. É você pensar que aquele alimento é só seu. E se eu não comer aquilo tudo, eu não vou me satisfazer. É pensar só no seu estômago, pensar só em você. Né? Essa gula, essa gastrimargia que o padre explica, chega ao ponto da pessoa, o que tiver na mesa, ela vai se saciar. E ela não divide. Né? Então, esse torna-se o quê? Torna-se um egoísmo por parte da pessoa. Eu aprendi no quartel a romper essa barreira. Porque a hora que dava a sirene da viatura de resgate que eu estava, eu tinha 30 segundos para sair do quartel. Assim como todos têm. Toca a sirene, a viatura do resgate, tomar a postos, o motorista vai saber o que é, o comandante da viatura não vai se preocupando, joga os equipamentos para dentro da viatura. O que você está comendo
Eu aprendi isso. Se você está almoçando, você abre um pãozinho, joga tudo dentro dele e sai comendo. Se der para comer, deu, porque você não sabe a hora que você vai voltar. Então às vezes fala, beleza, acho que não, depois eu volto, que Deus abençoe e eu vou embora. Então essa coisa de ser uma criança que chegou até Deus, que chegou até Jesus, e não um adulto. Porque o adulto fica pensando, não, mas vai poder me faltar. Vai poder me faltar. Acho que se eu dividir, se eu distribuir, e agora como que vai ser? Não vai dar. Ó, passa mais tarde, vem depois. Né? E isso toma conta do nosso ser, até mesmo quando nós temos que dividir alguma coisa com a Santa Igreja. Dividir o meu dízimo, dividir a minha parte com a igreja, dividir o que eu tenho de melhor. Pessoal, a igreja, a instituição igreja, nosso Senhor Jesus Cristo precisa de você. Dê o seu pouco hoje, dê o seu pouquinho hoje. Talvez o que você tenha, irmã, talvez o que você tenha seja muito pouco. Mas Senhor, o que eu tenho para te oferecer, Senhor? Eu sou pedreiro. Ah, você é pedreiro? Vamos tratar aqui da nossa realidade? A parte de cima da igreja, onde a gente faz a oração, nós precisamos de alguém para arrumar. Então vem ajudar a gente. Ah, eu cuido de criança. Vamos essa aí. Você faz parte de escolinha? Né? Vai fazendo o seu pouco virar muito. Porque à medida que o seu pouco, o que você acha que para você é pouco, pode ser que ao chegar nos pés do Senhor Jesus, vire alimento para 5.000. De repente, isso que você está esperando do Senhor, que tanto você coloca em oração, o Senhor está esperando você, assim como uma criança, dar o seu primeiro passo, levar até Ele o que você tem de melhor. É isso que você tem que fazer. Você tem que abrir os seus olhos, coisa que talvez o inimigo não vai deixar, ele não vai te autorizar, ele vai querer te barrar de qualquer forma, assim como talvez foi uma barreira para alguns de chegar aqui hoje. Ele vai querer te impedir, ele vai querer fazer de tudo para que você não entenda, para que você não vá até o Senhor Jesus. Mas o Senhor está aqui, ó. Ele está aqui em cima, só vem em mim, me dá o seu melhor, me dá um pouco que você acha que para você é pouco, que eu vou multiplicar isso. E eu garanto para vocês que eu estava orando ali, eu estava falando com o Senhor e Ele deu esse recado. Falou, Marcelo, vai lá e fala que o pouco que eles me derem, o pouco que eles distribuírem comigo, eu vou multiplicar, eu vou trazer mais 5.000, eu vou trazer essa bênção que você está esperando, ela vai se tornar essa realidade. É o seu emprego, é o seu marido, é a sua família, é a sua faculdade que está difícil. O que você está esperando do Senhor? O que você está orando ao Senhor? É isso que Ele está esperando de você. Uma simples ação de uma criança, um simples coração de uma criança. E é isso que a gente tem que parar também. Temos que parar de ficar pensando tudo como um adulto. Quando eu era pequeno, eu ficava pensando, quando eu cresci, eu cresci, e eu vejo as brincadeiras que eu costumo fazer, é tudo brincadeira de criança, meu. Né? Junta um tal desse, né? Brincadeira boa, e pegou, né? E brincadeiras que a gente faz na hora que junta o ministério de música, é um saco só, o pessoal todo brincando com o Ricardo, brincando com o outro, esperando dar uma tropicada ali, e fala que um chora quando fala, que o outro é não sei o que, né? E vai dali, vai cá, e confundiu com o irmão, ele vai. Não, Rodrigão, Marcelo, ele vai, né? Mas o que
O Senhor quer só isso de mim? Quer só que eu frequente, que eu ajude a comunidade, Senhor? Mas quem sabe você vindo, a sua família vem, o teu vizinho vem, quem sabe os teus parentes vêm, quem sabe aquilo que você está esperando na faculdade chega, aquela promoção do teu serviço vem, aquele emprego que você está esperando vem, aquelas oportunidades vêm. Basta você ter um coração de criança, dá o seu passo, porque todos que estavam ali queriam chegar perto do Senhor. Eles estavam vendo, mas o que chegou foi uma criança. Eu entendo muito essa criança, esse coração singelo, porque quando Deus escolheu Nossa Senhora, ela era uma jovem, ela era uma moça, saindo da sua meninice, e assumiu a responsabilidade de trazer 2 filhos para o mundo. Quando Deus falou, você me aceita? Através do anjo, ela falou, eu aceito. Ela deu um sim, numa cidadezinha que era um ovinho. Saiu o Salvador do mundo. Um simples sim, um simples coração puro. Ah, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero, eu vou fazer. Senhor, eu quero, ó, eis-me aqui, Senhor. Ah, é difícil, mas eu estou aqui. Ah, vai ser complicado, mas eu estou aqui, Senhor. Por mais que o pessoal aí fora chegue e fale, aqui igreja católica, aqui isso, aqui, coitados, por não entenderem, coitados por não entenderem. Nós não precisamos criar divisões dentro da igreja católica para mostrar a grandeza do nosso Deus. Não precisamos, precisamos demonstrar amor, precisamos demonstrar esse carinho. Não temos que ter essa dificuldade, a dificuldade de doar, de querer. Não crie barreiras para você mesmo, crie esperança, coloque a sua dúvida com fé, tenta fazer isso, trocar toda aquela má impressão que talvez você tenha falado, mas eu não sei, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de estar lá na frente tocando, vem. Eu tenho vontade de fazer parte lá na missa, de falar alguma passagem lá na missa, vem. Eu tenho vontade de ajudar o padre, vem. Eu tenho vontade de servir no grupo de oração, de vir nas orações, mas como que é? Vem. Dá o seu passo. Dá o seu passo para você ver essa bênção chegar. Quantos da minha família foram chegando também? Então basta o seu sim, basta o seu primeiro pisar. Fala, Senhor, vai ser difícil, mas eu vou. Ah, Senhor me ajuda. Senhor me ajuda. E vai fazendo aquela oração que você sempre aprendeu através talvez dos seus antepassados. Santo anjo do Senhor, meu anjo da guarda me ajuda. Meu anjo da guarda me ajuda. Fica comigo, meu anjo da guarda. Abre essa asa na dificuldade. Expande aí, ó. Fica bem grandão atrás de mim e me cubra, assim como um manto de Nossa Senhora, para que a tribulação, a hora que me vê, ela bata de frente e não me enxergue. É assim que estava no Salmo, que já era recitado nessa época. A confiança dessas crianças, a confiança desse pessoal que foi até o Senhor Jesus, e mais ainda, o amor dessa criança, que foi talvez o único ali, pelo menos que está no relato ali na Bíblia, que chegou para o Senhor e falou, Senhor, olha o tempo. E nem foi ele que falou segundo a Bíblia. Algumas passagens da Bíblia estão falando que os apóstolos chegaram lá, Filipe chegou, falou, Senhor, eu consegui 2
titio que ele levou foi uma criança. Talvez depende da estatura, por ser criança, vai da tradução, vai do entendimento, mas era aquele que estava com o coração puro, é aquele que dividiu, é aquele que aceitou e foi até o Senhor. Faça isso, irmãos. Vale a pena de você dividir o que você acha pouco. Eu achava pouco eu tocar. Falar, quer saber, eu vou tocar só na missa. Fui estudando, fui aprimorando. O Senhor Jesus foi dando conhecimento, foi dando amor. Hoje eu consigo expandir isso. Tocar para mim é um prazer. Assim como falar do Senhor para mim é um prazer. Assim como o prazer que eu tenho em trabalhar. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar na corporação. Eu gosto de ser bombeiro. Ser bombeiro está no meu coração, está no meu sangue. De ajudar. Se eu não estiver lá para ajudar, então não vou ser mais bombeiro. Se eu não tiver como ajudar outra pessoa de uma forma ou de outra. Foi o meu primeiro passo. Senhor, aqui, ó, o que eu tenho de bom é isso. Mas vem cá. Olha o que eu posso fazer para você. Olha o que eu posso fazer para você. Cheguei com a mão na frente e outra atrás quando comecei uma boa esposa. Nós planejamos tudo em oração. Tudo em oração. Cheguei para ela, falei, Preta, daqui a 3 anos a gente vai casar. Firmei esse compromisso com a família toda. Falei, daqui a 3 anos eu vou casar. Só que é o seguinte, eu vou casar e vou fazer de tudo para comprar uma casa. A mão na frente e outra atrás, sem nada. Mas a confiança que essa criança tinha de chegar no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu estou olhando para o Senhor, mas eu estou chegando junto, Pai. Me ajuda, como que é? Eu fui escutando meu anjo. Fui escutando meu anjo. Marcelo, segue aqui. Mas se eu olhar para lá, não. Pega a palavra para lá. Segue aqui, Marcelo. Tá bom. Em 3 anos nós casamos. 2 anos de casado, comprei a nossa casa. Nossa casa pronta, nossa casa prontinha. Depois de casado, conseguimos comprar um carro. Veio o titio. O que eu tenho em casa dá para a gente viver sossegado. Dá para a gente viver no amor de Nosso Senhor, no amparo de Nossa Senhora. Dá sim. E tudo isso que eu consegui foi através desses passos dessa criança. Por mais que o mundo vai falar para você, não vale a pena não. Por que você vai dar um grupo de oração, pô? Sabadão. Ah, vai sair, vai curtir. Vai curtir o quê? Ah, vou amanhã. Então, beleza. Você tem um cronômetro, você sabe que amanhã você vai estar vivo, então. Né? Você sabe que amanhã você vai estar legalzão. Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Um dos santos mais venerados pela Igreja Católica, ele pegou e falou, chega, é hoje. Que foi Santo Expedito. Chega de amanhã. Eu tenho que me converter, mas o pessoal, eu vou precisar desses cristãos aí. E sempre tinha um passarinho lá, um burro, sei lá, uma gralha. Não, hoje não. E ele prestava atenção em tudo que estava acontecendo no mundo, ele falou, não, vai ter que ser hoje, vai ter que ser hoje, chega, é hoje, esse é o momento, essa é a hora. E talvez, irmão, esse é o momento, essa é a hora de você assumir isso, de você assumir esses seus passos, de você assumir essa sua realidade, esse seu começo de amor para com Deus. Sabe quando isso vai terminar? Quando você chegar perto do Senhor Jesus
assim como essa criança, e olhar para o rosto dele, e ele vir te abraçar, fala: obrigado, valeu, oh, Jesus, você é Deus, vem cá, e te abraçar. E o Senhor Jesus vai fazer isso com você. Divide um pouco o que você tem, mas o tempo que eu tenho é pouco, então é isso que Ele quer de você. É isso, Ele quer um pouco, mas o seu pouco que seja o melhor que você faz, que seja o melhor que você tenha, para honrar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a mensagem que eu tenho no coração de Deus é essa: vale a pena eu dar o meu primeiro passo, eu ir além, para a multiplicação de tudo que é bom, de tudo aquilo que eu tenho rezado, de tudo aquilo que eu tenho esperado, para que torne próspero, para que 5.000 possam aproveitar. Bem, irmãos, isso que o Marcelo nos disse, eu acho que é muito pertinente aquilo que nós temos vivido nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesse último mês de forma especial. Nós temos visto, nós, servos do grupo de oração, o pastor, que muita gente tem vindo até nós para servir, para se entregar naquilo que se sente bem, ou que nem imaginava que um dia fizesse. Esse chamado que o Marcelo fez para vocês hoje não é um chamado da boca do Marcelo, não, mas da boca de Deus. Deus falou através da boca do Marcelo para que fizesse um convite especial para a tua vida, irmão e irmã. Eu digo por mim, se existe algo que me deixa muito triste, é não poder servir a Deus. Se existe algo que deixa meu coração muito entristecido, em alguns momentos da minha vida eu não pude servir a Deus. Eu lembro o tamanho do sofrimento do meu coração. Os irmãos são testemunhos. Eu sentava lá no fundo da igreja e chorava porque eu queria servir a Deus. Porque eu quero dizer, irmão, quando você começa a servir a Deus, é bom demais. Você não quer largar mais, você não quer deixar mais. Pergunto para algum desses aqui se eles querem deixar de servir a Deus. Não é bate-cabeça, não bate? Bate. Né? Núcleo, glória a Deus. Mas, irmãos, quando você começa a servir a Deus, a nossa felicidade, como dizia no retiro, a nossa felicidade se baseia em uma coisa somente: fazer o outro feliz. Você quer fazer o outro feliz? A pergunta do perdão não é essa. Você quer ser feliz? Todo mundo vai dar uma mão, bem? Todo mundo quer ser feliz. Faça o outro feliz. Porque quando você vê o sorriso estampado no rosto de alguém que estava deprimido, que estava abatido, que estava cansado, aí você vai dizer assim: agora eu posso dizer que de fato eu sou feliz. Fique de pé. Tem a atitude da Tabita lá no começo. Tem a atitude desse menino que entregou os pães e os peixes aos apóstolos. Coloca a mão no teu coração. E agora traga o teu coração. Todas as vezes que você disse não a Deus, todas as vezes que te chamaram para servir a Deus, você se recusou. Todas as vezes que você se prostrou diante de algo que você poderia ficar de pé. Deus conhece teu coração, irmão. E se o teu coração hoje é duro como uma pedra,
sou, é tudo que eu sei fazer. Eis aqui, Senhor, os meus pães, eis aqui, Senhor, os meus pães.